Movimento uniformemente variado. Tá? Nós representamos normalmente por MOVE, abreviado. Nós estudamos até agora o movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento cujo corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, a velocidade não varia. Então, nesse primeiro exemplo aí, você está vendo um carro passar com uma velocidade constante. Então, nós dizemos que esse movimento é um movimento uniforme. Agora, se a velocidade do carro variar, você observa aí no segundo exemplo, tá? Ele parte do repouso e vai aumentando a velocidade. Nós dizemos, então, um movimento variado. Tá? O movimento ele vai ser uniformemente variado quando, além de variado, né, o próprio nome diz, quando a velocidade vai aumentando uniformemente com o tempo. Tá? Então você vai ver, nesse exemplo aí você tem um movimento variado, você vê que o móvel está aumentando a velocidade. Agora vamos para o próximo exemplo. Imagine o seguinte, no tempo igual a zero o carro está em repouso. Instante zero, a velocidade do móvel é zero, ou seja, ele está em repouso. Tá? Aí você dispara o cronômetro e vai começar o movimento aqui, tá? Assim que o carro arranca, você dispara o cronômetro. Aí nós vamos ter o seguinte, no instante 1 segundo, o carro vai estar com uma velocidade de 2 metros por segundo. Continuando o movimento, no instante 2 segundos, o carro agora se apresenta com a velocidade de 4 metros por segundo. Note que de 0 a 1 segundo, o carro passou a velocidade de 0 a 2 metros por segundo, ou seja, a velocidade aumentou em 2 metros por segundo. De 1 a 2 segundos, note que a velocidade aumenta mais 2 metros por segundo. Tá? Se continuarmos o problema aqui, no instante 3 segundos, a velocidade passou agora para 6 metros por segundo. Tá? E no instante 4 segundos, a velocidade passa a ser de 8 metros por segundo. Então observe que a cada segundo a velocidade está aumentando de 2 metros por segundo. 0, 2, 4, 6, 8. Tá? A aceleração, então ela vai nos dizer o seguinte, que a aceleração desse carro é cerca de 2 metros por segundo a cada segundo. A aceleração nos dará como a velocidade está variando no decorrer do tempo. Tá? Então vai ser a razão entre a variação da velocidade e um intervalo de tempo considerado. Vamos escrever isso aqui. A aceleração vai ser a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo para que isso aconteça. Tá? Então, se você pegar aí, por exemplo, tá? Vamos pegar o instante todo aí, tá? Vamos supor que você considere de 0 a 4 segundos. De 0 a 4 segundos, a velocidade variou de 0 a 8 metros por segundo. Então, qual foi a variação da velocidade? 8. Qual foi o intervalo de tempo? De 0 a 4 segundos, nós temos 4 segundos. 8 dividido por 4 vai dar 2. 2 o quê? A velocidade vai ter variado 2 metros por segundo a cada segundo. Então é assim que nós estaríamos escrevendo. Tá? É a variação da velocidade no intervalo de tempo. Só que se você observar bem isso aqui agora, ó, importante para nós vai ser a unidade, no momento. Tá? O que é metro por segundo dividido por segundo? Olha, isso aqui é uma divisão de fração, como se aqui fosse segundo por 1. Como você como você resolve uma divisão de fração? Você repete o numerador, metro por segundo, e multiplica o denominador invertido. Aqui é segundo sobre 1, então invertendo 1 sobre segundo. Você resolvendo isso aqui, metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo,
segundo ao quadrado. Então nós costumamos colocar a unidade de aceleração dessa maneira: metro por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado. Tá? Vai depender da unidade que você vai estar trabalhando. Então, quando você está trabalhando, por exemplo, no sistema internacional, você vai ter metro por segundo por segundo. Para a gente não ficar falando assim, aceleração de 2 metros por segundo, ou 4 metros por segundo. A gente fala metro por segundo ao quadrado. Você sabe que o significado é esse, é de quanto que a velocidade está variando em metros por segundo a cada segundo. Então, a unidade de aceleração vai ficar metro por segundo ao quadrado. Tá? Como nós vimos aqui, né, quer dizer, a velocidade está variando 2 metros por segundo a cada segundo, nós chegamos nesse resultado, então, tá? Que seria de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, a fórmula a equação, né, que vai nos dar a aceleração, ΔV sobre ΔT. Tá? A variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Aí, como parecido com a velocidade média, então nós vamos chamar isso aqui de aceleração média. Tá? Nem sempre a velocidade vai estar variando uniformemente com o tempo. Tá? Se ela não variar uniformemente com o tempo, basta você calcular a razão da variação da velocidade pelo intervalo de tempo, que vai ter o que nós chamamos de aceleração média. As unidades, então, de aceleração vão ser, normalmente, as mais usadas. Tá? Eu estou colocando aqui as que normalmente a gente usa mais. Quilômetro por hora ao quadrado, que seria quilômetro por hora. O metro por segundo ao quadrado, que já foi colocado aí no exemplo acima. Centímetro por segundo ao quadrado. Tá? Agora, você também pode estar misturando quilômetro por hora. Vamos supor que você tenha quilômetro por hora no numerador e o tempo em segundo. Então você poderia ter quilômetro por hora por segundo, tá? Quilômetro por hora por segundo, então o segundo estaria multiplicando a hora aqui no denominador. Também é aceitável isso aqui, tá? Não costuma se usar muito, ou normalmente você usa o quilômetro por hora ao quadrado ou metro por segundo ao quadrado. Ou seja, se você tiver aqui quilômetro por hora no numerador e o tempo em segundo, você passa o numerador para metro por segundo, que aí você vai ficar metro por segundo, segundo vai dar um metro por segundo ao quadrado. Tá? Agora, nada impede de você achar esse tipo de resposta também. Quilômetro por hora por segundo. Ok? Vamos à conclusão, então. O que é a aceleração? A aceleração é a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo. Ela nos informa a rapidez com que a velocidade está variando. Vamos então a esse exercício de aprendizagem para você ver como é que a coisa funciona. Um carro varia a velocidade de 0 a 90 km por hora em 5 segundos. Determine o valor da aceleração média em km por hora segundo e em metro por segundo ao quadrado. Então, inicialmente, vamos fazer ele em km por hora ao segundo. Eu não vou ter que transformar nada. Tá? Você vai ter assim, inicialmente a velocidade do carro varia em ΔV, né, variação da velocidade. Lembre-se que ΔV é V menos V0. Né? Deixa eu voltar aqui. Esse ΔV aqui, ΔV é igual à velocidade final menos a velocidade inicial. Tá? E o ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? É o intervalo de tempo. Então aqui, a variação da velocidade, como ele varia de 0 a 90 km por hora, a variação da velocidade então vai ser de 90 km por hora. Em quanto tempo? No intervalo de tempo de 5 segundos. Então, desenvolvendo isso aqui, olha, como eu quero a aceleração média é igual à variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então a aceleração média vai ser igual, a variação da velocidade vai ser 90 km por hora dividido por 5 segundos. Então a aceleração média vai ser igual a 18, 90 dividido por 5, 18
km por hora por segundo. Tá? Essa é a resposta desse primeiro. Agora, no segundo caso, eu estou pedindo em metros por segundo ao quadrado. Então, olha, vamos voltar a fazer aqui. Ó. Como a variação da velocidade é de 90 km por hora, dividido por 3,6, vai dar 90 por 3,6 é 25 metros por segundo. No intervalo de tempo de 5 segundos. Então o que eu vou ter aqui? Que a aceleração média vai ser igual à variação da velocidade pelo intervalo de tempo. Então, a aceleração média vai ser igual à variação da velocidade, foi de 25 metros por segundo. Como agora já está tudo no sistema internacional, você não precisaria nem ficar colocando as unidades, tá? Os 5 segundos. Você já sabe que a resposta vai ser metro por segundo ao quadrado. Então a aceleração média sendo igual a 5 metros por segundo ao quadrado, a resposta fica assim. O que significa aceleração média valer 5 metros por segundo ao quadrado? Significa que a velocidade do móvel varia em média 5 metros por segundo a cada segundo. Ok? Vamos para o segundo problema. Olha, a tabela abaixo mostra como varia uniformemente a velocidade de um móvel no decorrer do tempo. Determine o valor da aceleração desse móvel. Observe que de 0 a 2 segundos, né, passamos aqui 2 segundos, a velocidade variou de 18 para 12. Ou seja, ela variou de menos 6 metros por segundo ao quadrado. Né? Ou seja, desculpa, a velocidade variou de menos 6 metros por segundo. Tá? Isso em 2 segundos. Quer dizer que a cada segundo ela deve ter variado em média menos 3 metros por segundo. Tá? Para dar em 2 segundos menos 6 metros por segundo. E aí você nota que de 2 a 4 segundos, novamente ela varia lá em 6 metros por segundo. Tá? Então ela vai estar variando em média aí uns 3 metros por segundo a cada segundo, só que negativamente, porque você nota que a velocidade está diminuindo. Tá? Então note que de 2 em 2 segundos a velocidade está diminuindo de 6 metros por segundo. Tá bom? Então nesse caso, para você calcular a aceleração, você pode pegar qualquer intervalo de tempo aí que você vai achar a mesma resposta. Tá? Como a aceleração é a variação da velocidade pelo intervalo de tempo, tá? Eu vou pegar um trecho qualquer aqui, tá? Vamos supor que eu pegue de 0 até 6 segundos, tá? Eu posso pegar qualquer trecho aí, mas de 0 a 6 segundos. Então a variação da velocidade, ela vai ser V menos V0, né? V menos V0 por T menos T0. Então vamos lá. A aceleração, então, será igual a velocidade final aqui. A velocidade final no tempo 6 segundos era 0. Menos a velocidade inicial, que era a velocidade no instante 0, era 18. Tempo final. Tempo final, 6. Menos o tempo inicial, 0. Então, você vai ter que a aceleração será igual a menos 18 sobre 6. Então, a aceleração aqui, ela será igual a menos 18 por 6, 3. Aqui não é metro por segundo e segundo, né? Nós estamos trabalhando no sistema internacional. Então, a aceleração será metro por segundo ao quadrado. Esta é a resposta do problema. Ok? Bom, agora, equação horária das velocidades de um movimento uniformemente variado.
Tá? É parecido lá com a velocidade constante, nós chegamos na equação horária das posições, né, S igual a S0 mais VT, a partir da fórmula da velocidade média. Aqui vai ser a mesma coisa. Tá? A partir dessa fórmula que nós acabamos de ver, que é a aceleração, fórmula da aceleração média, tá? A gente chega na fórmula da velocidade para o movimento uniformemente variado. Para isso, basta você entender o seguinte, que se a aceleração for constante, o tempo todo, ela não variar, quando nós temos um movimento variado, mas se a velocidade variar uniformemente no decorrer do tempo, o tempo todo, uniformemente, né, o tempo todo, essa velocidade vai estar aumentando constantemente a cada intervalo de tempo, aumentando sempre no mesmo valor, nós teremos então uma aceleração constante. Essa aceleração constante vai ser igual à aceleração média. Tá? Então, a gente pode usar essa equação da aceleração para demonstrar a equação da velocidade. Então a gente começa assim, olha, vamos à aceleração. A aceleração, você sabe que é a variação da velocidade, ΔV, pelo intervalo de tempo, ΔT. Isso nos leva aonde? Então, vamos continuar aqui. A aceleração, então, vai ser igual. A variação da velocidade é V menos V0. O intervalo de tempo, T menos T0. Aí com aquela ideia de que você vai disparar um cronômetro no início do movimento, tá? Sempre quando você começa a registrar um movimento, você pode chamar esse T0 aqui de zero. Tá? Então a nossa equação passa a ser a aceleração vai ser igual a V menos V0 sobre T. Tá? Olha, eu não posso passar o T para cá multiplicando? Então eu vou ter que V menos V0 vai ser igual a A vezes T. A, T. Passo o V0 para cá somando, V vai ser igual a V0 mais AT. Tá? Esta equação nós chamamos de equação horária das velocidades de um movimento uniformemente variado. V é igual a V0 mais AT. Tá bom? Bom, onde? Quem é V? V é a velocidade do móvel. V0, a velocidade inicial do móvel. A aceleração. E T é o tempo. Tá? Baseado então nessa equação agora, tá? V igual a V0 mais AT, essa nossa primeira equação realmente do movimento uniformemente variado, tá? Que nós vamos aplicar em alguns problemas, tá? Para encerrar esse capítulo. Então vamos ao primeiro problema, um exemplo. Um carro movimenta-se com um movimento uniformemente variado, segundo a função horária das velocidades dada por V é igual a 8 menos 2t no sistema internacional. Então vou pegar o valor dessa velocidade aqui, ó. Vou pegar essa equação. V é igual a 8 menos 2t. Determine o valor da velocidade inicial, da aceleração e o instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Tá? Depois vocês vão entender melhor essa pergunta aqui. Então vamos lá. Primeiro, a velocidade inicial. Olha, compara essa equação com a nossa equação horária das velocidades. Você não tem aqui, ó, V, que é igual a V0 mais AT. Vê que o companheiro do tempo é a aceleração aqui. Tá? Então, como eu estou querendo a velocidade inicial, olha, vamos comparar. Ó. A velocidade inicial vai valer 8. Está no sistema internacional, então 8 metros por segundo. Tá? A aceleração não é companheiro do tempo aqui, ó. Então vamos lá. Pega o sinal também, hein? Olha lá. A aceleração vai valer menos 2 metros por segundo ao quadrado.
Este é o valor da aceleração. Tá? Agora, no instante em que o móvel para, vamos entender isso. Olha, a velocidade inicial não era 8? O que significa isso? Que o móvel inicialmente, né, vamos supor uma trajetória aqui, ele está andando no sentido positivo da trajetória. Tá? Então ele tem uma velocidade positiva, um movimento progressivo. Só que a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Que a aceleração está tentando jogar esse carro para trás. Tá? Ou seja, a aceleração não diz para a gente como a velocidade varia. O móvel está andando para frente, mas é como se você estivesse acelerando o carro para trás. Então, na realidade, a velocidade dele vai estar diminuindo. Tá? Se a velocidade está diminuindo, vai ter um momento que ele vai parar para voltar. Ele vai continuar andando para frente aqui, mas vai ter um momento em que a velocidade dele vai ser igual a zero. Ele vai parar para começar a voltar. Tá? Nesse momento em que ele para voltar, é um momento em que o móvel inverte o sentido do movimento. Então, sempre que tiver essa pergunta aqui, olha, eu quero um instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Sempre que houver essa pergunta, eu vou querer estar sabendo o instante em que a velocidade vai ser igual a zero. Tá bom? Como você já tem a equação da velocidade, olha, eu quero saber o instante em que a velocidade é igual a zero. Você tem a fórmula da velocidade, que é 8 menos 2t. Eu quero saber o instante em que a velocidade é igual a zero. Faz a velocidade igual a zero. Zero é igual a 8 menos 2t. Passo 2t para o primeiro membro. 2t é igual a 8. Passo 2 agora dividindo, você vai ter que t é igual a 8 dividido por 2. Então, o tempo é igual a 4 segundos. No instante 4 segundos, o móvel para começar a voltar. Né? É o momento que ele inverte o sentido do movimento. Se você jogar 4 segundos aqui na equação, ó, 2 vezes 4, 8. 8 menos 8, 0. É o instante em que a velocidade vale 0. Classificação do movimento. Nós vimos no movimento uniforme a classificação com relação à velocidade. Se a velocidade for positiva, o movimento é progressivo. Se a velocidade é negativa, o movimento é retrógrado. Tá? Essa regra continua valendo aqui. Só que agora nós vamos ver a classificação com relação à aceleração do móvel. Tá? Nós temos a seguinte regra agora. Se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, tá? Se elas tiverem os mesmos sinais, isso significa que o movimento vai ser acelerado. Entenda bem isso. Olha, se a velocidade é positiva, o móvel está andando para frente. E aceleração positiva significa que a aceleração também está empurrando esse móvel para frente. Então você está pisando no acelerador do carro. Você vai estar acelerando. Tá? Então quando a velocidade e a aceleração forem positivas, o movimento será acelerado. Você estará acelerando este movimento. Ok? Agora isso vai acontecer também caso a velocidade seja negativa. Olha só. Suponha que a velocidade do carro agora seja negativa, ou seja, ele está dando marcha ré. E você também está jogando uma aceleração negativa, ou seja, uma aceleração para trás. É como se você estivesse dando marcha ré no carro e acelerando o carro. Tá? Então, se a velocidade e a aceleração forem negativas, tá? O movimento também será acelerado. Você vai estar aumentando a velocidade do carro em módulo. Tá? Sempre que você aumentar a velocidade do carro em módulo, o movimento será acelerado. Ok? Então você pode ver assim, no primeiro caso, olha, no primeiro caso aqui a velocidade do carro é positiva, ele está andando para frente, tá? Então ele tem um movimento progressivo. Como a aceleração também é positiva, também vai estar jogando o carro para frente, então o carro vai estar aumentando a velocidade.
Tá? Então, nesse caso, vai ser acelerado. Então, nós falamos que o movimento é progressivo acelerado. Tá? Agora vamos no segundo caso. O carro agora está dando marcha ré, o carro está vindo com velocidade negativa e a aceleração também é negativa. Você tem uma aceleração também para trás. O carro está aumentando a velocidade em módulo. É como se você estivesse acelerando o carro. Então o carro vai ter um movimento acelerado por causa disso. Tá? Mas como a velocidade é negativa, então o movimento é agora retrógrado. Então nós teremos um movimento retrógrado acelerado. Bom, mas agora nós temos mais dois casos. Tá? E quando a velocidade do móvel diminui em módulo? Tá? Ou seja, em vez de você pisar no acelerador, você vai pisar no freio. Então a velocidade do móvel do carro irá diminuir. Então nós teremos o seguinte, olha, vamos supor, o carro tem uma velocidade positiva, ou seja, ele está andando para a direita aí, tá, a favor da trajetória, porém aceleração negativa, a aceleração está jogando o carro para trás. É como se você estivesse andando com o carro para frente, tivesse enfiado uma marcha ré e tentando acelerar o carro para trás. Tá? A gente não faz isso porque pode quebrar a caixa de marcha do carro, né? Você não consegue fazer isso. Mas se fosse possível, tá? O carro não iria diminuir a velocidade. É como se você estivesse pisando no freio. Tá? Então você vai imaginar assim, sempre que você pisar no freio do carro, o movimento vai ser chamado de retardado com relação à aceleração. Tá? Então nós estamos vendo nesse primeiro caso aí, o carro tem uma velocidade positiva ainda. Mas como a aceleração é negativa, o carro está diminuindo a velocidade em módulo. É como se você estivesse freando. Então o movimento vai ser retardado. Tá? No próximo caso aqui, observe, é a mesma coisa. Só que agora o carro está dando marcha ré. Ele vem com a velocidade negativa. E ele está perdendo velocidade. Por quê? Porque a aceleração é positiva. A aceleração está tentando jogar esse carro para frente, para a direita. Então, olha, o carro está vindo para a esquerda, mas ele está perdendo velocidade, porque a aceleração está tentando jogar ele para frente. Então, como ele está perdendo velocidade, é como se ele estivesse freando. Se ele está freando, o movimento será retardado. Tá? É isso que você imagina. Aumentando a velocidade, é como se você estivesse pisando no acelerador, movimento acelerado. Diminuindo a velocidade, é como se você estivesse pisando no freio, movimento retardado. Então vamos aí os dois casos que nós temos aqui embaixo. Olha, se a velocidade é positiva, o movimento não é progressivo, só que a aceleração é negativa, está freando esse carro. Tá? Então vai ser um movimento progressivo retardado. Progressivo retardado. Tá? Já no caso da velocidade ser negativa, ou seja, o móvel está andando para trás, tá? Só que a aceleração tentando jogar o móvel para frente. Então ele está diminuindo a velocidade, é como se você estivesse pisando no freio. Nesse caso, o movimento vai ser retardado. Mas como a velocidade é negativa, então nós temos um movimento retrógrado. Portanto, você vai falar que o movimento é retrógrado retardado. Tá bom? Agora aqui, olha, vamos a um resuminho, tá? Você vai comparar, aqui nós vamos chegar aí numa regra, tá? Note o seguinte, se a velocidade é positiva e a aceleração positiva, o móvel está aumentando a velocidade, então o movimento vai ser acelerado. Se a velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, ele está dando marcha ré com a aceleração jogando ele para trás também. Então você também está acelerando esse móvel. Movimento acelerado. Agora, se a velocidade é positiva e a aceleração negativa, ou seja, o móvel está andando para frente, mas a aceleração está para trás. Então é como se você estivesse diminuindo a velocidade, pisando no freio, então o movimento vai ser retardado. Agora, se a velocidade é negativa e a aceleração é positiva, olha, o carro está andando para trás, mas a aceleração tentando jogar ele para frente.
Tá? Então, vai ser um movimento retardado, no caso, retrógrado, retardado. Retardado. Tá? Observe os dois movimentos acelerados. Com os dois movimentos acelerados, observe que a velocidade e a aceleração elas vão ter os mesmos sinais, tá vendo? Tendo o mesmo sinal, a velocidade e a aceleração, positiva, positiva, ou negativa e negativa, o movimento vai se chamar acelerado. Agora, quando os sinais da velocidade e da aceleração forem diferentes, o movimento será retardado. Sinais diferentes, movimento retardado. Então, em resumo, se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, o movimento vai se chamar acelerado. Sinais diferentes, retardado. Não se esquecendo que a velocidade sendo positiva vai ser um movimento progressivo. Velocidade negativa, um movimento retrógrado. Vamos fazer um exercício? Então vamos lá, exercício de aprendizagem, o número 3, tá? Dando sequência àquela anterior aí. Em cada caso, classifique o movimento como progressivo ou retrógrado e acelerado ou retardado. Tá, gente? Olha, você tem que ter muita atenção a isso, tá? Porque primeiro você vai falar se ele é progressivo ou retrógrado. Então você vai olhar só a velocidade, se é positiva ou negativa. Depois é que você vai comparar os sinais da velocidade e da aceleração para responder se ele é acelerado ou retardado. Ok? Muito cuidado, porque tem aluno que às vezes erra assim, coloca assim, o movimento é progressivo ou retrógrado. Olha, não existe. Progressivo andando para frente, retrógrado andando para trás. Então o movimento não pode ser progressivo e retrógrado ao mesmo tempo. Tá? A mesma coisa, o mesmo absurdo seria acelerado e retardado. Você falar que o movimento é acelerado e retardado. Você vai ter dois nomes aí. Primeiro, se é progressivo ou retrógrado. E o segundo, se vai ser acelerado ou retardado. Ok? Se você entendeu bem, eu pediria que você preenchesse, desse uma pausa no vídeo aí e tentasse responder isso aí antes que eu resolva para você. Tá? Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Retornando então, tá? Vamos lá. O primeiro caso, velocidade positiva, movimento progressivo. Como os sinais são diferentes, retardado. Progressivo, retardado. Aqui no segundo caso, tá? Abaixo, tá? Estou dando a sequência aqui para baixo. Com a velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Mas como os sinais da velocidade e da aceleração são iguais, então vai ser acelerado. Então nós vamos ter um movimento retrógrado acelerado. No terceiro caso, velocidade positiva, movimento progressivo. Como a aceleração também é positiva, sinais iguais, acelerado. Então, progressivo, acelerado. Próximo caso, velocidade negativa, então, retrógrado. Como a aceleração é positiva, sinais diferentes, retardado. Então, será retrógrado, retardado. Velocidade positiva e aceleração também positiva. Como a velocidade é positiva, progressivo, sinais iguais, acelerado. Velocidade positiva, progressivo, sinais diferentes entre a velocidade e a aceleração, retardado, progressivo, retardado. Velocidade negativa, retrógrado. Mas como o sinal da aceleração também é negativo, acelerado. Retrógrado, acelerado. Velocidade negativa, retrógrado. Como a aceleração é positiva, sinais diferentes, retardado. Então você vai ter um caso aqui de retrógrado, retardado. Tá bom? Vamos agora aplicar isso aí junto com a função horária das velocidades aí, tá?
Um ponto material em movimento adquire velocidade que obedece à expressão V é igual a 10 menos 4t no sistema internacional. Pede-se a velocidade inicial. Olha, aquele caso. Vamos comparar essa equação com V é igual a V0 mais AT. Para você poder comparar. A velocidade inicial na letra A está aqui, ó, vale 10. Dez o quê? Não está no sistema internacional? Velocidade é dada em metros por segundo. Esta é a resposta da letra A. Tá? Na letra B, a aceleração. Compara aqui, ó, aceleração menos 4. Então você tem que a aceleração será igual a menos 4, o quê? Metros por segundo ao quadrado. Porque nós estamos no sistema internacional. Letra C. A velocidade nos instantes 2 segundos e 4 segundos. Agora eu estou querendo 2 instantes, tá? Então vou primeiro calcular qual é a velocidade para o instante 2 segundos. Pega a função horária da velocidade como V é igual a 10 menos 4t. Olha, então vamos substituir o tempo por 2 segundos. V é igual a 10 menos 4 vezes 2. Então V é igual a 10 menos 8. A velocidade aqui então vale 2 metros por segundo. Então essa é a velocidade do móvel no instante 2 segundos. Vamos calcular agora qual é a velocidade do móvel no instante 4 segundos. Vou pegar novamente a equação V igual a 10 menos 4t. Então V é igual a 10 menos 4 vezes o tempo, que é 4. Então a velocidade é igual a 10 menos 16. Então a velocidade vai ser negativa, ó, menos 6 metros por segundo. Esta é a velocidade. Tá bom? Bom, aí eu peço na letra D, já de propósito, para você classificar o movimento nos instantes 2 e 4 segundos, que são esses instantes anteriores. Tá bom? Então, olha só, para você classificar o movimento, você tem que conhecer a velocidade e a aceleração. A aceleração ela é constante o tempo todo. Menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, para você ver aqui, ó, no instante 2 segundos, ó, letra D então. No instante 2 segundos, a velocidade não é positiva, olha aqui, ó. Você vai ter uma velocidade positiva, já foi calculada aqui, ó. E a aceleração? A aceleração é negativa. Tá? Vem lá da aceleração, ela é constante o tempo todo. Olha, velocidade positiva e aceleração negativa, você vai ter um movimento progressivo acelerado não, desculpa, retardado, porque os sinais são diferentes, né? Agora, para o instante 4 segundos, nós já calculamos aqui, ó, a velocidade é negativa. Como a aceleração também é negativa, ela continua constante o tempo todo. Então nós teremos aqui, ó, velocidade negativa, movimento retrógrado. Como a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal, acelerado. Retrógrado, acelerado. Está classificado. Agora olha a letra E. O instante em que o móvel inverte o sentido do movimento, aquela ideia que foi dada lá atrás, tá? É o instante que ele para.
Note que o móvel estava andando para frente, ele tinha uma velocidade positiva, vai ter um momento que ele vai parar para andar para trás. Então eu quero saber na letra E o instante em que a velocidade será igual a zero. Novamente, você pega a equação da velocidade como v é igual a 10 menos 4t. Vamos fazer velocidade igual a zero. Zero é igual a 10 menos 4t. 4t é igual a 10. Então t vai ser igual a 10 dividido por 4. Olha, o tempo vai dar 2,5 segundos. Esta é a resposta da letra D. Tá bom? Simples o problema, né? Então vamos ao último, tá? Já dando uma introdução aqui, já para o próximo capítulo, tá? Construir um gráfico VT. Tá vendo? Na letra B nós vamos construir um gráfico velocidade e tempo, já pensando no próximo capítulo. Ok? Esse é o último exercício. Tá? E depois é você resolver a lista. A lista também tem alguns exercícios bem simples, tá? São poucos exercícios. Então, antes do próximo capítulo, resolva a lista que está anexa. Tá? Vamos fazer isso aqui. Olha, é dado um movimento cuja a velocidade obedece à função foi dada. V igual a menos 2 mais 4t no sistema internacional. Pede-se o instante em que o móvel para. Tá? Então, isso aí você já sabe fazer, né? Na letra A, eu quero um instante em que a velocidade do móvel, então, é igual a zero. Tá? Então, vamos substituir. Ó, como a função é v é igual a menos 2 mais 4t, vamos lá. Vamos fazer a velocidade, então, igual a zero. Zero é igual a menos 2 mais 4t. Passar o 4t para o primeiro membro, menos 4t é igual a menos 2. Passando 4 dividindo e já tirando o sinal, né? Se eu multiplico isso aqui por menos 1, vou tirar o sinal negativo, o tempo vai ser igual a 2 dividido por 4. Então, o tempo é igual a meio segundo. Então, em meio segundo, esse móvel inverte o sentido do movimento, quer dizer, o instante em que ele para. Tá? Agora vamos construir um gráfico aí. Tá? Apesar de não termos feito nenhum gráfico, nem com essa velocidade variando assim uniformemente, tá? Mas você vai ver que é fácil construir. Tá? Por quê? Você já tem a velocidade inicial. Isso aqui não é uma equação do primeiro grau? Vai lembrar lá do gráfico espaço-tempo do movimento uniforme. Como é uma equação do primeiro grau, vai dar para a gente uma reta. Daí com apenas 2 pontos, você constrói o gráfico. Vai ser uma reta. Tá? Então, de cara, se você for calcular, você poderia até fazer uma tabelinha. Tá? Fazer mais ou menos aqui uma tabelinha. Ó. Em 2 pontos nós vamos calcular. Tá? Por exemplo, vou ter aqui o tempo e aqui a velocidade. Para o tempo igual a zero, joga aqui, ó, tempo igual a zero. A velocidade vale menos 2. Tá? Para o tempo, joga 1 segundo. Para o tempo, 1 segundo, ó, 1 vezes 4, 4. Menos 2, 2. Tá? Com esses 2 pontos, já dá para construir o gráfico. Então, vamos montar um gráfico aqui. Então, olha só, eu vou pegar aqui, ó, vai ser o zero, fazer mais ou menos aqui zero, tá? Tempo, 1 segundo, tempo, 2 segundos, tá? Quando o tempo é zero, a velocidade vale menos 2 metros por segundo. Então, vou colocar aqui, mais ou menos aqui, ó, menos 2. Zero, a velocidade vale menos 2. E quando o tempo for 1 segundo, a velocidade vai valer 2. Então, eu pego mais ou menos a mesma distância aqui, ó. A velocidade aqui vai valer 2. Para 1 segundo, a velocidade vale 2.
Olha, esqueci de colocar aqui, né? Aqui é o tempo em segundos. Aqui é a velocidade em metros por segundo. Tá bom? Então eu vou ter esse ponto aqui. No tempo 1 segundo, a velocidade vale 2. Então, olha, vai ser um gráfico passando por esses dois. Desculpa, vai ser uma curva, né? Que na verdade é uma reta passando por esses dois pontos. Você vai ligar esses dois pontos e aí está o seu gráfico. Tá? De 0, menos 2 até 1, 2. Ok? Vai dar uma reta. Tá? Então, o gráfico velocidade-tempo do movimento uniformemente variado vai ser uma reta. Tá? Aí nós vamos ver no próximo capítulo. Aí, tá? De cara você vê, para tempo igual a zero, você tem a velocidade inicial. Tá vendo? Então a velocidade inicial vai estar onde nasce o gráfico, né? Porque na física nós não teremos aqui tempo negativo. Ok? Então, do mesmo jeito que a gente, a partir do gráfico, né, espaço-tempo, a gente chega na fórmula S igual a S0 mais VT, lá no movimento uniforme, nós vamos ter a mesma coisa aqui. Tá? Se você conhece o gráfico velocidade e tempo do movimento uniformemente variado, nós vamos poder voltar para a equação horária das velocidades. Tá? Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Tá? Então eu sugiro agora que você resolva os exercícios anexos a essa aula daí. Tá? Não são muitos, acho que são 5 ou 6 exercícios somente, tá? Para você reforçar essa parte que nós vimos até aqui, para na próxima aula continuarmos o gráfico dessa equação junto com a equação horária do movimento uniformemente variado, tá? A equação horária das posições para o movimento uniformemente variado. Tá? Até a próxima aula.